Olá pessoal, vamos para mais um dia de Café com Lecter. Eu já estou com meu cafezinho aqui, prepara o teu café. Hoje, 15 de setembro, dia de Nossa Senhora das Dores. Vamos começar rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia de Nossa Senhora das Dores. Primeira leitura, Hebreus, capítulo 5, versículos de 7 a 9. É Ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte. E foi atendido por causa da sua submissão. E, embora fosse filho, aprendeu, contudo, a obediência pelo sofrimento. E, levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Primeira coisa, pessoal, hoje dia de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora que São Bernardo de Claraval vai chamar de onipotência suplicante. Ela tudo pode pedir, porque nada que ela peça ao seu Filho Jesus está fora da vontade de Deus. Esse versículo 7 nos ensina o valor da oração. Está falando de Jesus. É Ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa da sua submissão. Vamos destrinchar. Neste tópico, toda a atenção ela se volta para a humanidade de Jesus sacerdote. Por quê? Porque para representar os homens, ele precisava ser um deles. Para ter compaixão das suas misérias, das suas fraquezas, das suas fragilidades, das suas dores, ele precisou compartilhar dessa condição. Mesmo não sendo pecador, a única condição que Jesus não compartilhou com a humanidade foi o pecado. Mas veja, esse trecho ele fala disso. Jesus como sumo sacerdote, como vítima perfeita. Mas vem nos ensinar esse valor da oração. Porque Jesus foi atendido por causa da sua submissão. Por quê? Porque a obediência ela conquista o coração do Pai. Mas ele fez o quê? Mesmo sendo Deus, o que foi que ele fez? Apresentou pedidos e súplicas, com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Afasta de mim esse cálice, Jesus falou, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, ó Pai. E quantas vezes a gente, ao longo da vida, a gente perde a nossa fé, e a gente perde a nossa fé na nossa oração. E a gente não reza, ou quando reza, reza de qualquer jeito. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar a nossa vida exterior para rezar. Então,
não rezar, não criar o costume de ficar rezando deitado. Fazer aquela oração da noite para dormir, tem problema? Não tem problema rezar deitado. Mas a gente tem que construir um espaço, a gente tem que improvisar, a gente tem que... Aliás, a gente nem tem que improvisar, não pode ser de improviso, né? Mas depende da realidade, da condição de cada um, né? O ideal é que nós possamos ter um lugar, separar um lugar para que a gente possa fazer as nossas orações. E rezar sentado, com postura de prontidão, né? Ou rezar de joelhos, ou rezar de pé, mas com a postura de oração, de prontidão, e resgatar o valor da nossa oração. Às vezes a gente faz, eu queria tanto uma oração com Frei Josué, eu queria tanto uma oração com o Padre George, eu queria tanto uma oração com aquele sacerdote tão abençoado. E é legítimo, né? Os padres são nossos pais espirituais, né? Que administram os sacramentos, os maiores tesouros da igreja para cada um de nós. Mas olha, a nossa oração ela tem muito valor e é preciso resgatar esse valor. É Jesus quem vem nos ensinar isso aqui. A palavra de Deus nos ensina aqui em Hebreus o valor que tem a oração. O próprio Jesus, quantas vezes, né? Orou, fez a sua oração e foi atendido. E é a oração, é a vida de oração, é a consistência, é o cultivo da vida interior que vai nos dando um coração obediente, submisso ao Senhor. E esse coração submisso, ele agrada, ele conquista o coração de Deus Pai. De modo que é um ciclo. Quanto mais a gente reza, mais o Senhor nos favorece com os dons, com as graças espirituais. E mais o nosso coração cresce em pureza e obediência ao Senhor. Então, peçamos ao Espírito Santo essa graça de resgatar em nós um gosto. Senhor, eu não gosto de rezar. Me concede a graça de gostar de rezar. Me concede a graça de perceber o valor imenso que isso tem para a minha vida, para a vida daqueles que eu amo. Confiar na oração, que o Senhor escuta a minha oração, que o Senhor não é indiferente à minha oração e que o Senhor é o único que pode me salvar. Salvar de mim mesmo, salvar-me do meu egoísmo, salvar-me da minha mediocridade, salvar-me dos meus medos, da minha covardia, da minha apatia, do meu abatimento, da minha tristeza. Salvar-me da morte. E aí muito forte, foi atendido por causa da sua submissão. E embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência. Olha, o Senhor nos ensina, Jesus nos ensina pelo exemplo. E quantas vezes, pessoal, a gente não é obediente. Olha, no dia de ontem, o que é que a gente meditava? Que Deus deu o seu Filho único não para julgar, para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Aí olha o que vai dizer aqui. Embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento. Se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Então, Jesus, ele é o princípio de salvação eterna para quem? Para todos os que lhe obedecem. Peçamos a Deus essa graça. Agora faça você a sua oração. Quando terminar a lectio aqui, mais 5 minutinhos, dê pause aí, pare onde você está. Junte as suas mãos, feche os seus olhos e diga: Senhor, eu quero ter um coração obediente, eu quero ter um coração dócil. Espírito Santo, me concede essa graça. Você já está rezando. Me concede essa graça, Senhor, de ser um homem de oração. Me concede essa graça de ser uma mulher de oração, de pegar gosto, de perseverar, de ter consistência, de modo que isso faça parte do meu dia, como escovar os dentes. Por que a gente escova os dentes? Porque a gente precisa, porque senão a gente vai ficar todo mundo banguelo, com os dentes tudo podre, né? E a gente precisa, para fazer a higiene bucal, para não ficar com mau hálito, a gente come, por quê? Porque precisa se alimentar, porque saco vazio não se sustenta em pé. A gente toma banho por quê? Para não ficar fedido, para as pessoas conviverem com a gente. Não é assim? Tudo a gente faz porque a gente tem que fazer e faz parte do nosso dia. Do mesmo jeito, Senhor, me concede a graça de que a oração faça parte do meu dia, assim como comer, como escovar os dentes, como tomar banho. Que o cultivo da vida interior faça parte do meu dia, assim como o cultivo da vida exterior. Concede-me, Espírito Santo, essa graça.
Para quê? Para que eu me torne obediente. Olha, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência, a virtude que nós precisamos perseguir a partir dessa primeira leitura com Jesus. É isso. Vamos ao Evangelho. O Evangelho hoje nós temos duas opções, mas duas alternativas, né? João, capítulo 19, de 25 a 27, que é uma palavra muito importante para nós. E Lucas, nós da comunidade Filhos da Misericórdia, né? E Lucas, capítulo 2, versículos 33 a 35. Eu vou ler o de Lucas e vou fazer menção a João. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição, e a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Já a gente faz menção a João 19, 25 a 27. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Nossa Senhora já sabia. São José já sabia de quem se tratava Jesus. E o profeta Simeão fala: Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel. E como sinal de quê? De contradição. Jesus é um sinal de contradição, porque nem todo mundo vai aderir, acolher, caminhar com Jesus. Nem todo mundo quer o que Jesus quer para nós. E quando a gente se torna discípulo de Cristo, a gente assume Cristo como a nossa identidade. E nós vamos ser o quê? Rejeitados, excluídos, ridicularizados. E nós precisamos, de um modo assertivo, objetivo, maduro, assumir a nossa identidade. Sinal de contradição. Muitas vezes as ideologias deste mundo querem transformar Jesus em algo que ele não é. Jesus é Deus, se encarnou, né, se tornou homem, assumiu a condição humana para nos salvar. Nós nunca podemos deixar de sobrenaturalizar o nosso olhar para Jesus. Jesus é Deus. Jesus é Deus, Senhor. Sinal de contradição. Por quê? Porque muitos vão seguir a Jesus, mas muitos, inúmeros, vão ficar pelo meio do caminho. E vão ficar por quê? Porque vão preferir a sua vontade. Vão preferir as riquezas e as benesses desta vida. Esta vida material que tem um fim. O corpo, um dia ele vai morrer e vai se tornar pó. A alma é imortal. E para todos que creem e vivem como quem de fato crê, viverá a imortalidade junto a Jesus. Jesus é aquele que causa a queda e o soerguimento de muitos. Então, Jesus ele tem uma missão, né? E a sua missão é nos salvar. Então, a gente não pode relativizar quem é Jesus e o que Jesus pede a cada um de nós. E a gente não pode acreditar pela metade.
Eu acredito nisso e nisso e nisso, mas... eu acredito nisso e nisso e nisso, mas... Não, porque aí a gente, sem querer, às vezes até sem querer, né? Ou não, a gente está admitindo... quando a gente admite que a gente não acredita em tudo que Jesus nos fala, é como se a gente estivesse afirmando, não com a boca, mas com a vida, que a gente não acredita em Jesus. E aí eu lhe pergunto, Jesus mente? Deus mente? Deus erra? Não. Quem mente somos nós. Quem erra somos nós. Nós somos os pecadores. E nós precisamos... Olha como o trato com a palavra de Deus vai nos amadurecendo. Porque não tem como tapear, não. Não tem como maquiar, não. Sabe? A gente precisa aprender isso aqui. Jesus não é chapa. Jesus não é... Uhul! Não, Jesus é, olha, sinal de contradição. Porque muitos irão dar a vida por Jesus, mas inúmeros vão rejeitar a Jesus e a sua vontade. E nós precisamos ter esse olhar maduro. E aí ele diz a Nossa Senhora, Nossa Senhora das Dores, e a ti uma espada transpassará a tua alma. Por quê? Porque aí a gente vai para João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe. Nossa Senhora, ela viu todo o sofrimento do seu filho. Pessoal, a gente que é pai, que é mãe, o filho da gente leva uma topada. O filho da gente está tendo uma dor que a gente não sabe o que é, a gente já começa a sofrer na nossa carne. A nossa carne chega, treme, os olhos enchem de lágrimas, a gente quer pegar aquele sofrimento para a gente. Você imagina Nossa Senhora sabendo que Jesus é Deus, Filho de Deus, seu Filho, gerado em seu ventre. Nossa Senhora viu todo o sofrimento de Jesus na cruz, todo o sofrimento, todo. E em silêncio guardou em seu coração, ou seja, a espada que o profeta Simeão ali na apresentação já falava, né? Mas como é que Nossa Senhora estava diante da cruz de Jesus? Junto à cruz, olha, Nossa Senhora perto da cruz, olha a pedagogia do Evangelho. E a gente quer distância da cruz, né? A gente quer seguir a Cristo, mas a gente quer distância da cruz. Nossa Senhora junto à cruz. Estava como? De pé. Estar de pé é sinal de prontidão. E é essa graça que a gente precisa pedir ao Espírito Santo pela intercessão de Nossa Senhora. A virtude da prontidão. Para o que o Senhor quiser para nós. Para o que o Senhor permitir que nos aconteça. Toma posse disso. Tudo que nos acontece, tudo que te acontece, ou acontece porque Deus agiu concretamente, por ação de Deus, ou por permissão de Deus. E muitas vezes o mal da doença, o mal da morte, se aproxima porque Deus não permitiria que nenhum mal acontecesse se desse mal ele não tirasse um bem muito maior. Quando você não somente entender, mas tomar posse dessa verdade e pedir ao Espírito Santo a graça que o Espírito Santo imprima isso no seu coração, imprima isso na sua alma, a sua vida vai mudar, você vai virar uma chave. Você vai amadurecer 10 anos em 10 meses. Tudo que acontece é ação de Deus ou permissão. E se Ele permite é porque dessa situação, deste mal, Ele vai tirar um bem maior. Cessa o murmúrio, cessa a reclamação, a gente ressignifica o nosso olhar, a gente passa a não repelir, a não rejeitar a cruz, mas a gente passa a fazer como Nossa Senhora, estar junto à nossa cruz, abraçar a nossa cruz e como? De pé, sem desespero, pronta. E aqui a nossa vocação, o nosso carisma, estar perto da cruz. E Jesus diz, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, irmão, minha irmã, sabe qual é o seu lugar? Perto da mãe de Jesus.
O seu lugar é perto da mãe de Jesus, o seu lugar é perto de Jesus. Porque se você estiver perto da mãe de Jesus, você vai estar perto dele. O seu lugar, olha, Jesus disse para o discípulo que amava: mulher, eis aí o teu filho. Mulher, porque Jesus não tratava a mãe bem. Não, olha, pessoal, preste atenção. Tem um mandamento que diz o quê? Honrar pai e mãe. Você acha que nosso Senhor ia descumprir um mandamento? Ia tratar mal a mãe? Quando Jesus chama Maria, a sua mãe, de mulher, é para fazer referência àquela mulher do Gênesis. Quando Deus diz: eu porei ódio, entre a geração da serpente e a geração da mulher. Nossa Senhora é a nova Eva. Porque a partir dela é gerada uma nova humanidade, a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Mulher, essa mulher que está presente do Gênesis ao Apocalipse, eis aí o teu filho. Tomemos posse dessa maternidade. Peçamos a Nossa Senhora essa intercessão, Nossa Senhora das Dores, que contemplou, assumiu as dores do seu Filho Jesus, que por sua vez assumiu as nossas dores. Então ela assume as nossas dores, ela se compadece das nossas dores e intercede a Jesus, o seu Filho, por cada um de nós. Esse é o nosso lugar. Faça como João fez. Dessa hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Leve Nossa Senhora para a sua casa e faça da sua casa um lugar onde Jesus e Maria se sintam à vontade. Um lugar de paz, de harmonia, de decência, de virtude. Um lugar de alegria, de obediência, um lugar ordenado, onde a vida acontece. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.